Olha, exatamente. Você me lembrou, recentemente eu vi uma pesquisa em que o candidato estava em segundo lugar nas pesquisas, e ele colocava assim, a campanha pegou a pesquisa, naturalmente, fez pegou ali o gráfico, fez um novo gráfico em cima do outro gráfico, botou assim, fulano lidera o segundo lugar. Se fulano lidera em segundo lugar. Isso é um absurdo, né, naturalmente. A gente viu também, recentemente até, a campanha do Boulos, ainda na pré-campanha, também manipulando e sendo notificado por tentar manipular, usar esses números a seu favor. Então, é da política também, né? Claro, a Justiça Eleitoral tem que fazer o seu trabalho, aí as próprias campanhas se autofiscalizam, né? E isso é fundamental, né? Para que, se alguma se sentir prejudicada porque a outra está fazendo manipulação, está usando de forma equivocada determinado tema, determinado item, determinada pesquisa, ela deve recorrer ao judiciário, né, à Justiça Eleitoral e cobrar responsabilização, né? Infelizmente, eu acho que é um pouco assim o que a gente estava conversando no bloco anterior, né? Você tem, muitas vezes, você tem institutos que não são sérios, né? Institutos, às vezes, que surgem nas vésperas da eleição. Esses institutos, muitas vezes, estão... às vezes, eles fazem algum tipo de acordo, isso acontece, acordo com determinada campanha política, e ele passa a ser parte da campanha, né? Parte da campanha. Quando ele é parte da campanha, ele deixa de ter qualquer tipo de seriedade, deixa de ser um dado científico, estatístico, né, para análise, e passa a ser torcida, passa a ser propaganda eleitoral. Então, a gente vê isso acontecendo muito em cidades menores, cidades médias e pequenas, onde a fiscalização ela é menor, a fiscalização das campanhas, né? A gente está aí, imagina, eleição municipal no país inteiro, mais de 5 mil municípios, então você imagina o que não sai por aí. Às vezes eu vou lá, vou numa cidade, num município, vou lá no estado do Nordeste e vejo nos jornais locais saindo pesquisas que você muitas vezes nunca ouviu falar daquele instituto de pesquisa, e você vai ver, às vezes o instituto é ligado até a um cacique eleitoral de determinado partido. Então a gente a nossa obrigação, eu acho que como eleitor e como jornalista, como imprensa, é alertar esse eleitor, é não tracionar esse tipo de campanha, né? Não tomar lado, não militar em função de determinado candidato. E dizer para o eleitor, abra o olho, pesquise direitinho, vá lá, veja se no site do Instituto de Pesquisa, veja se ele tem site, né? Veja no site do Instituto de Pesquisa a pesquisa, baixe a pesquisa, e no final das contas, olha, por mais que a pesquisa tenha esse valor, né, de retratar um determinado momento de uma campanha, e o humor do eleitorado, às vezes ele é alterado por notícias, às vezes ele é alterado por uma dinâmica da própria campanha, não dá para você pegar aquilo e achar que aquilo é tendência. Eu acho que o grande debate sobre pesquisa, ele é você fazer a leitura da tendência. Então, numa semana, vamos dizer, tivemos aí sábado, tivemos manifestação lá na Paulista, né? Então, já saem alguns trackings, né? O pessoal aí começa a comentar nos bastidores das campanhas, e daqui a pouco vem um instituto e solta, conseguir o efeito daquela manifestação, e solta uma pesquisa em São Paulo do seguinte, o Marçal aproveitou lá aquela visibilidade muito mais do que o número, do que o Boulos, que nem poderia, ou a Tabata, enfim. Você pode, a partir dali, você olha aquilo, e o candidato, claro, ele vai utilizar aquilo a favor dele, tentando mostrar que aquilo é tendência. O eleitor tem que ter a calma, a seriedade, a frieza de olhar e falar assim, será que é tendência? Eu vou esperar a próxima. Vou esperar outros institutos. Vamos colocar isso, né, numa perspectiva um pouco mais ampla e para onde vai o ânimo do eleitor. Agora, eu acho que a decisão de voto, você até comentou, né, no início aí a questão do útil. O brasileiro tem que parar com esse negócio de voto útil, somente quando você está no primeiro turno de uma eleição. O primeiro turno é o voto da tua convicção, é o voto que você, como eleitor, escolhe. Não importa, seu candidato, a sua candidata está lá, não importa, aquele é o seu voto. Você tem que ser honesto também consigo mesmo, e se aquele político te representa,
aposte nele, vote nele, mesmo que ele não vá para o segundo turno. Quando chegar no segundo turno, aí sim, aí você olha dentro daquele espectro que você acredita, dos valores, das políticas que você entende que estão sendo bem aplicadas pelo político que estiver numa reeleição, dele, ou até pelas promessas do que está no programa de governo, né, na promessa dele como programa de governo, espectro partidário, né, você olha aquilo e aí sim, você escolhe, não, eu nunca vou votar nesse candidato do espectro da esquerda porque eu me identifico como da direita, ou vice-versa. Então, isso é uma decisão que você toma para que o seu voto no segundo turno, ele seja, pelo menos assim, que ele seja um voto válido, mas um voto de protesto no sentido daquilo que você acredita ou daquilo que você não quer. Realmente, olha, não quero mais a gestão de determinado político ou de determinado partido, porque realmente não tem nenhuma aderência àquelas pautas que eles defendem. Então, que isso? Eu vou votar no outro. Aí sim, eu acho que no segundo turno vale muito. Lembrando sempre que eu acho que muitas vezes o pessoal não tem essa perspectiva, né? Que nós, Manuela, nós temos, e Daniel, nós temos aquela tendência, né, a fazer o voto de protesto e anular o voto, né? Ou branco. E isso, no Brasil, não vale, não tem validade alguma. Então, eu vi em 2022 muita gente defendendo o voto nulo. Voto nulo, na época até meus colegas de veículo lá também defenderam o voto nulo. Eu fiz, olha, assim, voto nulo no Brasil é voto jogar no lixo, porque na legislação brasileira, eleitoral brasileira, o voto anulado não tem validade, então nem como protesto ele serve. Não vai ser contabilizado. Se ele não é dado, ele não será espelhado no final, porque uma coisa é quando o voto nulo é contabilizado, nossos legisladores poderiam trabalhar nesse sentido. Se o voto nulo for contabilizado, aí sim, aí ele entra no lado final mostrando que, ó, tivemos aqui um percentual maior de nulos do que o sujeito que venceu a eleição. Aí aquilo é uma demonstração clara de que nenhum desses candidatos que o Ciro está me oferecendo está me agradando.